Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo e também pela TV Educação. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental. Hoje é quarta-feira, né? Como toda quarta-feira, comigo aqui é a professora Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, professores, pais, porque eu sei que tem pais também acompanhando a aula. Bem-vindos a essa aula de matemática. Hoje a gente começa um assunto novo, né, Osmar? Começa um assunto novo, né? Pois é. Que você sabe que semana passada tinham até alguns alunos no chat que você chegou a comentar desse assunto e eles, não vejo a hora de começar. Bom dia para todos vocês que estão aqui já no chat, colocando oiê, bom dia. E você sabe, eu sei que você sabe porque você assistiu a aula de ontem. Assisti. E a gente pediu para eles construírem o Tangram deles e colocarem na rede para a gente olhar no hashtag. Colocaram, ótimos os trabalhos, maravilhosos. Construíram até um peixe com Tangram. Que legal. Ficou muito legal. Um beijo para todos vocês. E um dos trabalhos que estava lá na rede para a gente é da Esther da Cruz, da Escola Professor Diniz Martins, lá do Guarujá. A professora dela, a Maria Luciene, depois da aula, ela fez um trabalho muito legal. Parabéns para a aluna, parabéns para a mãe Priscila, que acompanha também as aulas junto com a aluna. E, professora, muito obrigada por estar com a gente nesse momento, né, Osmar? É verdade, Alessandra. Aqui você falou uma coisa que é a essência de tudo isso aqui que a gente faz, né? É plural, nós. Não dá para falar eu fiz isso, eu fiz aquilo, a minha aula isso. É tudo nós, tudo no plural. Então, tudo que a gente faz, todas as aulas que a gente produz, chega aqui, tenta oferecer um produto, né, de qualidade para vocês, um produto, né, uma aula de matemática que tenha qualidade, mas tudo naturalmente precisa de você. Não existe como a gente chegar aqui e dar uma aula sem vocês participarem. Então, é extremamente importante. A gente tem 20 mil pessoas no chat, a gente queria 40, 50, 60, que seria o ideal. A ideia é fazer com que nesses tempos tão difíceis, essas aulas cheguem a todos vocês e que cheguem naturalmente com qualidade. É esse o objetivo. E a gente também sabe, né, Osmar, que tem aquela questão da empatia, né? É verdade. A empatia, ela existe. Eu gosto mais do professor X, do professor Y. Isso é normal, porque isso daí acontece lá na escola também, verdade. né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a gente está tentando fazer o melhor possível, correto? Para que todos vocês não saiam prejudicados de alguma forma nesse contexto e consigam aprender alguma coisa, por mínimo que seja. É verdade. Mas já é um avanço. É verdade, Alessandra. Agora há pouco, antes de começar a aula, nós estávamos conversando aqui com a nossa produtora, Tati, e exatamente essa questão. Não é? Tem conteúdos que geram em você o interesse, que gera, né, a empatia, né? Aquela vontade de estar no lugar do outro. Falei, caramba, né, eu quero ser o professor de matemática, eu quero oferecer isso, mostrar essa aula para os meus amigos, né, mostrar para o meu pai, para a minha mãe. E a aula de hoje tem o foco justamente disso. A gente vai começar a trabalhar uma nova habilidade, vamos trabalhar para vocês conceitos de porcentagem, tudo bem? Inclusive vai aparecer aí na telinha de vocês o fundamento da aula de hoje, tudo bem? Olha lá, porcentagem, vamos à aula 1. Okay? E aí a habilidade para os nossos professores, ela mudou, né, Alessandra? Estamos aí trabalhando a EF 06MA13, 6º ano do ensino fundamental, e trabalharemos nessa aula, muito legal por sinal, muito contextualizada, os conceitos de porcentagem. E a porcentagem ela está presente no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente nem presta atenção nela, mas ela está ali. Eu estava pensando, antes de vir aqui dar aula, e falei, poxa vida, né? Acho que porcentagem é uma das matérias. Vamos tirar as 4 operações básicas, tá? Elas são absolutamente vitais hoje na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina. Eu estava pensando, tirando as 4 operações básicas, eu acho que porcentagem, Alessandra, é um daqueles conceitos matemáticos que é fundamental. Eles estão presentes no nosso cotidiano, na nossa rotina, todos os dias. E às vezes me perguntam, né, principalmente as aulas lá do ensino médio, professor, por que a gente aprende isso? Por que a gente aprende aquilo? Tal? Eu falei, a ideia é que a gente consiga aplicar tudo na sua vida. Tem coisas que a gente vai conseguir, tem coisas que não. Agora, a ideia da porcentagem
ela é vital. Você chega lá num comércio, em algum lugar, e vai pedir um desconto, por exemplo. Eu sou aquela pessoa, viu, Alessandra, que tudo eu peço desconto. Porque assim, a gente tem que ter a noção de porcentagem. Parece que 1%, 2% não é nada. É significativo, sim, e a gente vai mostrar para vocês hoje. Sim, até nesse contexto atual, quando a gente fala da pandemia, sim, da Covid, os percentuais que aparecem de pessoas que estão contaminadas, dos óbitos, das pessoas que se recuperaram. Verdade. Então, a porcentagem ela também está presente nesse momento, por pior que ele seja. Então, é muito importante saber ler, verdade, interpretar e calcular a porcentagem. Temos uma aula de porcentagem que trata de gráficos, viu, Alessandra? Tá? Vamos lá na sequência? Olha lá. A habilidade que vai ser trabalhada, frações, EF 06MA13, como nós já falamos, aula 1, porcentagem, resolução de situações e problemas, e nós já vamos a ele, tudo bem? Vamos conceituar a ideia de porcentagem? Aparece para vocês aí um pequeno texto, e ele diz assim, você certamente já ouviu falar ou fez algum tipo de cálculo envolvendo porcentagem. Acho que é bem questionável isso. Ela, a porcentagem, está presente na nossa rotina de tal forma que nem a percebemos, já que uma das formas de se representar uma porcentagem, Alessandra, é uma fração. E aí a gente tem essas duas figurinhas aí, uma representando uma fração, numerador mais claro, denominador aí mais escuro, e temos o famoso símbolo da porcentagem, Alessandra. Então, é algo bastante comum na nossa rotina. Sim, quando a gente vai ler, quem tem o hábito de olhar jornal, quando vê esse símbolo, já reconhece esse contexto, né? Sim, é verdade. E é quase impossível você pegar alguma revista, algum jornal, livro mesmo, e não encontrar. Tudo bem? Na sequência, vamos lá. Vamos com a ideia fundamental da estrutura numérica da porcentagem. Então, basicamente, para se representar uma porcentagem, dividimos, nesse primeiro momento, existem outras formas de fazer isso, a parte pelo todo, né? E a gente já vem martelando bastante nessa questão da fração, insistindo bastante nessa questão da parte e do todo, né? Na representação fracionária. Né? E aí o que acontece? Quando você fizer essa divisão, conforme o exemplo que aparece ali, de forma bem simples, nós vamos encontrar um número decimal. Bom, e se a ideia é trabalhar porcentagem, lá no final das contas nós vamos pegar esse número decimal e multiplicar por 100, né? A própria palavra porcentagem, né? Porcento, nos leva a uma multiplicação por 100. Então, olha o que aparece aí para vocês. Famosa fração, talvez a fração mais famosa de todos os tempos, né? O meio, né? 1 sobre 2, tá? Dividindo 0,5 ou 5 décimos, tá ok? Aí o que a gente faz? Pega esse 0,5, esses 5 décimos, e multiplica por 100, ou seja, chegamos lá nos 50%. A ideia, basicamente, Alessandra, é essa aqui, ó, tá? A gente vai demonstrar para vocês. Então, existem outras frações. Então, por exemplo, aqui a gente pegou 1 sobre 2, meio. Tudo bem? Quando a gente faz a divisão, e aí cada um faz a divisão do jeito que achar conveniente, tá? Eu gosto de fazer assim, ó. 1 dividido por 2, tá? Aí eu penso, aquela famosa estrutura, né? 1 não dá para dividir por 2, né? Teoricamente não, mas vai dar um número menor que ele. Então, acrescenta-se um 0, não é isso? Aí desequilibrou tudo, né? Eu sempre falava isso para os meus alunos. Como matemática é um equilíbrio harmônico perfeito, vamos equilibrar. Coloca o 0 e a vírgula. Pronto, está tudo equilibrado, vida que segue. Não tem mais vírgula nessa história. Ora, 5 vezes 2, chegamos lá no 10, ok? Então, chegamos aí no famoso 0,5, também conhecido como 5 décimos. Ora, isso aí nem tem cara de porcentagem, né, Alessandro? 0,5. Mas pode representar uma porcentagem? Pode. Então, eu vou pegar esse resultado aqui, esse 0,5, ó, eu vou começar a usar o pontinho com vocês, tá? Vezes quanto? Vezes 100. Tudo bem? E a ideia de multiplicar por 100, existem algumas formas, né? Mas eu particularmente gosto de avançar, né? Movimentar essas duas casas. Então aqui ó, você tem o 0,5. Olha, quando você movimenta essa vírgula a casa, você multiplicou por 10, não é isso? Tá? E aí pronto. No caso aqui,
teríamos 0,5, né? 0,50, né? Pode colocar. Então, teríamos aí ó, o famoso 50%. Tá? E é essa, talvez seja a representação mais conceitual, mais tradicional do que a gente tem de porcentagem, que é uma fração bastante comum, bastante simples, né, Alessandra? Sim, porque a ideia é da metade. É verdade. 50% é a metade de 100%, que representa o inteiro, quando a gente estava falando de fração, da relação parte todo, não é isso? É verdade. Tá, deixa eu dar uma luzinha para eles, assim, ó, tá? Se você olhar aqui, ó, eu tenho 0,5. A câmera pode chegar aqui? Tá? 0,5. Alessandra, se eu colocar mais um zero aqui, ó, muda alguma coisa? Não, oficialmente não. Não. Se eu tirar esse zero daqui, ó, vamos pensar que isso seja dinheiro. Quanto em dinheiro é isso aqui? 50 centavos. 50 centavos, né? Vamos colocar ó, 50 centavos. Então, a ideia aqui, ó, se eu coloco mais um zero, a gente está acostumado com isso, né? Famoso 50. Ó. Se eu colocar mais um zero aqui, continua 50 centavos, continua. Ou seja, eu posso encher isso aqui de zero e ele não tem valor significativo nenhum. Até porque o nosso sistema monetário ele é trabalhado em centavos, né? Nos centésimos, duas verdade. casas após a vírgula. Então, a ideia aqui ó, é a seguinte, né? A importância dessa vírgula. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, temos aqui, ó, por exemplo, 0,05 e aqui 0,5. Se isso aqui fosse dinheiro, né, se a gente fosse pensar em termos monetários, estamos falando de 5 centavos. Né? Estamos falando de 50 centavos. Ah, posso colocar o zero aqui? Posso, não tem problema nenhum, e é o que a gente está habituado. Mas é importante que você perceba que o fato de não aparecer esse zero aqui ó, não muda o valor. Tudo bem? Vamos lá para a situação problema? Vai aparecer para vocês ali. Tudo bem? Ó. O João foi à banca de jornal comprar pacotes de figurinhas de um campeonato de futebol, Alessandra. Tá? Com o dinheiro que seu pai e sua mãe lhe deram, ele conseguiu comprar 8 pacotes. Cada pacote tinha 5 figurinhas. Tudo bem? Ao abrir todos os pacotinhos e verificar as figurinhas para fazer a colagem, a gente fica bravo, né, quando acontece isso. Percebeu que 8 figurinhas eram repetidas. Não é? A gente odiava quando chegava, abria o pacote, tinha aquele monte de figurinha repetida, né? Ficava muito bravo com isso. Tá? Como havia prestado muita atenção às aulas de matemática que se tratavam de porcentagem, o João falou aos seus pais que quantos por cento das figurinhas eram repetidas. O João foi mais, né, foi mais chique, vamos dizer assim. Ele não falou, mãe, pai, foi tantos por cento. Vou usar o conceito da aula de matemática hoje. Interessante isso, Interessante, né? Porque né? Normalmente a gente fala a quantidade. É verdade. Né? E não a porcentagem, que verdade. representa, numa outra linguagem, o mesmo valor. Né? É verdade. Vamos lá? Então, olha lá. Vamos resolver a ideia do João? Então, deixa eu limpar a lousa aqui. Tudo bem? O João comprou quantos pacotes de figurinhas? Me ajuda aí, Alessandra. 8 pacotes. 8 pacotes. Então, o João comprou 8 pacotes. Tá ok? Cada pacote tinha quantas figurinhas, Alessandra? 5. Com 5 figurinhas. Com 5 figurinhas. Tudo bem? Total de figurinhas, Alessandra? 40. 8 vezes 5, portanto... 40 figurinhas. 40 figurinhas era o total. Beleza? E aí, o que aconteceu? 8 dessas 40 figurinhas, né? Ainda fui bonzinho, né? Só 8. 8 dessas figurinhas eram repetidas. Esse daí é sortudo. Ou seja, qual é a parte? 8... Tudo bem? Num total de quantas? De 40. Num total de 40. Ou seja, 8 num total de 40, eu vou pegar 8 e dividir por 40. Posso trabalhar com a fração equivalente, Alessandra? Pode. Posso. Será que facilita a minha vida? Sem problema. Principalmente na hora da divisão, né? Na Depois... divisão, né? Fica fácil. Então, aqui, por exemplo, vou direto. Posso dividir por 2? Pode. Por 4? Pode. E por 8? Melhor ainda. Melhor ainda, né? Porque, olha lá, estou simplificando essa fração por 8, portanto, chegamos aqui ó, em um quanto? 40 dividido por 8, portanto, 5. É isso? 1/5. 1/5. Se nós fizermos essa divisão 1 dividido por 5, chegaremos ao 0,2 décimos. Mas aí ninguém achou a porcentagem, não é isso? O que a gente tem que fazer? A multiplicação por 100. Vamos multiplicar por 100. Chegamos, portanto, a um total aí de quanto? 20%. De 20%. Então, lá no pacotinho do João, deixa eu mostrar para vocês, dá para voltar?
Olha lá, tá? Convertendo para porcentagem, foi isso que a gente fez lá, tá? 20% das figurinhas, tá, que vieram lá nos pacotinhos do João eram repetidas. E aí ele falou com plena convicção para os pais dele: ó, pai, mãe, tá? 20% das figurinhas foram repetidas. O que é lucro, porque normalmente quando isso acontece, mais de 50% são as repetidas. Mas se conseguiu só 20%, mas aí tem aquele esqueminha de trocar com os amiguinhos, né? Aquela coisa toda, né? Ó. Mas enfim, tudo bem? Vamos dar um trabalhinho para eles, Alessandra? Vamos sim. Olha, atividade 1 para vocês, tudo bem? A Maria Luísa, e aqui eu deixo a minha homenagem à Maria Luísa, criança maravilhosa, é minha vizinha, tá? Produzi isso aí pensando nela, tudo bem? Maria Luísa é uma menina que gosta muito de esportes. Ela pretende ser jogadora de basquete. Ciente disso, seu professor de educação física a apoia em tudo que pode e sempre a incentiva a treinar muito. Eu tive muitos bons professores de educação física, graças a Deus. De matemática também. Agora, na quarentena, como está afastada das aulas e dos treinos, ela pediu ao seu pai que colocasse um aro de basquete na parede da garagem para que ela pudesse treinar os arremessos, já que ela gosta tanto de basquete assim. Certo dia, ela fez um treino e acertou 60, ela lançou 60 vezes. Tudo bem? E dessas 60 vezes que ela lançou a bola, arremessou, ela acertou incríveis 45. Margem boa, hein? Muito bom, Maria Luísa, tá? Vamos responder, então, tá? Na letra A, a gente quer saber qual foi o percentual de acertos convertidos pela Maria Luísa. Ou quantos por cento ela acertou? Quantos por cento a Maria Luísa acertou? Lembra lá que ela lançou quantas vezes? 60. Tudo bem? Quantas ela acertou? 45. Tudo bem? E na letra B, qual foi o percentual de arremessos não convertidos pela Maria Luísa? Quantos ela errou? Quantos ela errou. Na prática é isso. Tudo bem? Tranquilo. 3 minutinhos para eles, Alessandra? Acho que sim, porque é a primeira. Primeira? Né? Alguns aqui já colocaram que sabem calcular a porcentagem. Eu fico feliz. Mas mesmo assim, eu acho que é bom uns 3 minutinhos para eles. 3 minutinhos para vocês, tá? Pode usar a calculadora, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a calculadora, tá bom? Pode usar. Até.
Osmar, Oi. ainda tem dúvida, tem uma galerinha aqui que ainda está com dúvida, Uhum. mas tem várias respostas. Então, por exemplo, o Luiz Henrique, ele falou que acertou 65% e errou 25%. O Matheus, a Pietra, o Murilo, Pedro Henrique, Júlia, Ana Clara disseram que acertou 75% Olha. e errou 15%. Alguém aqui, eu até já perdi, falou que é 74% de acertos. Achei. Gustavo, 74% de acertos e 20% de erros. O José Miguel apresentou 60% e 87%. Mas tem várias pessoas colocando 75% e 15%. O Jorge falou que é 75% de acertos e 25% de erros. Jorge? Jorge? Jorge, boa. Tá, vai aparecer aí para vocês a resposta, muitas respostas. É legal que a gente consegue comentar algumas coisas aí, tá? Então, vai aparecer aí para vocês, já aparece, a resposta. Qual foi o percentual de acertos convertidos pela Maria Luísa? Ou seja, a quantidade de acertos convertidos por ela. Então, aqui, vamos voltar. Acertos da Maria Luísa. Deixa eu melhorar aqui. Acertos da Maria Luísa. Tá? Alessandra, me ajuda aí. Tá? Acertos são 45. Isso. Então, a Maria Luísa acertou 45 acertos, percentual muito alto, num total de quanto? 60. Num total de 60. Ora, quando você fizer essa divisão, 45 dividido por 60, você vai chegar no 0,75 ou 75 centésimos. A ideia é que você faça essa multiplicação aqui por 100, e aí vai virar porcentagem, né? Ou seja, teremos aí 75% de acertos. Tudo bem? Tranquilo. Bom, se a Maria Luísa, aí eu entendo por que apareceu muito 15, né? Se a Maria Luísa acertou 45, ela errou quantos? Ela errou 15, num total de quantos? Num total de 60. De 60. Mas são 15 arremessos, correto? Exatamente. Né? Se fizermos a divisão, chegaremos aí nos 0,25 ou 25 centésimos. Na multiplicação por 100, e é legal que você se acostume a fazer isso, né, para trabalhar essa ideia da porcentagem. Chegaremos aí aonde? Nos 25%. Então, aqui nós temos a letra A e aqui nós temos a letra B. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Acho que não. Eu acho que assim, a Larissa colocou que estava com dúvida e mais alguns alunos. Eu espero que esse processo da correção tenha ajudado a compreender. E aí eu vou fazer abrir um parêntese para comentar. Alessandra, me ajuda aqui. Se eu somar os 75% mais os 25%, eu terei quantos por cento, Alessandra? 100%. Perfeito. Então, 100%. Veja, eu vi muitas situações aí que a professora Alessandra elencou, né, que escreveu para a gente no chat, em que você colocava, por exemplo, 75% e 15%, por exemplo. Então, acontece, quando você faz esses somatórios das porcentagens, tem que dar um total de quanto? Tem que dar um total de 100%. Tudo bem? Então, você tem que tomar esse cuidado. Não pode passar de 100, tá? E não pode ser inferior a 100 também. Então, qual que é a ideia? Quando você faz essa soma das porcentagens, você tem que atingir os 100%. O que foi os 100% para Maria Luísa? Os 60 arremessos. Então, a ideia do 100%, ela não está associada necessariamente ao número 100. Tá? Então, ela está associada ao quê? Ao todo, né? A uma quantidade total. Se você vai comprar, por exemplo, um liquidificador, Alessandro, e ele custa R$80, o que é o 100%? Os R$80? Os R$80. Você vai comprar um televisor que custa R$1.800, o que é o 100%? 1.800? É. Me avisa a loja que está barato esse daí. É. Mas os 100% são os R$1.800, que é o valor total da televisão. Tá tranquilo, gente? Então, a ideia é exatamente essa. Você poderia usar a calculadora? Pode, não tem problema nenhum. Inclusive, quando a gente está trabalhando as habilidades, tem lá a ideia de cálculo utilizando a calculadora, sem problema nenhum. Tá? Pode fazer na mão? Pode, muito legal, isso é importante. O que você não pode? Eu falava muito isso para os meus alunos. Tem uma doença, chama assim, brincava com os meus alunos, isso aqui é uma doença, Alessandra.
É a síndrome da dependência aguda da calculadora. Sério? Tudo bem? Essa eu não conhecia. Então, o que está Quando você está com essa doença? Bom, professor, quanto que é 2 vezes 5? Eu sei que 2 vezes 5 é o 10, não precisa de calculadora para fazer isso. Só que enquanto você não coloca lá 2 vezes 5 igual a 10 e aparece lá, você não fica em paz. Então, você tem que tomar muito cuidado, tudo bem? Existem cálculos que precisam da porcentagem da calculadora? Existem, sem problema nenhum. Agora, existe uma quantidade de cálculos matemáticos simples que você não precisa fazer uso dela. Então, não faça. Tudo bem? Mas calculadora não é bicho de 7 cabeças e não é o fim do mundo, não. Tudo bem? Só tomar cuidado para não ficar com isso aqui, ó. A síndrome da dependência aguda da calculadora. Não pode, tá bom? Adorei essa. Essa eu juro que eu não conhecia. Vamos para a próxima? Vamos nessa. Olha lá. Opa. Olha lá na sequência. Atividade 2 para vocês, Alessandra. Tá? O Otávio vai fazer uma viagem de carro, tudo bem? A trabalho. Ele sai da capital, aqui de São Paulo, com destino à belíssima cidade de São Joaquim da Barra, interiorzão aqui de São Paulo. Abraço pro pessoal do interior, sempre com a gente aqui nas aulas, participando muito, muito, muito. Tudo bem? E a distância de São Paulo, aqui da capital, até São Joaquim da Barra, né, é de aproximadamente ali, aí eu arredondei, de 400 quilômetros. Tudo bem? No seu planejamento, tá, o Otávio pretende parar em 2 momentos para descansar. Tá? O primeiro momento é ao percorrer 30% do percurso. Tá? Dirigiu 30% do percurso, aí ele vai parar. Tá? E o segundo momento que o Otávio vai descansar é o atingir a marca de 320 quilômetros percorridos. Beleza? Beleza. Vamos na sequência? Opa! Vamos ajudar o Otávio? Sim ou não? Ah, sim. Até para ele saber quando que vai ser a primeira parada. É verdade. Tá? Então, vai aparecer aí a primeira perguntinha para vocês, tudo bem? Vamos ajudar o Otávio? Sim, vamos ajudá-lo. Ao completar 30% do percurso, qual foi a distância que ele percorreu? Ou seja, ao completar 30% do percurso, qual a distância em quilômetros ele terá percorrido? Então, eu preciso achar 30% do total. 30% do total, tudo bem? Tranquilo. Querem voltar ao problema? Olha lá. Voltou o problema. Lembra quanto foi a distância? 400 quilômetros. Tudo bem? 400 quilômetros. Olha lá, 30%. Beleza? Tranquilo. 2 minutinhos para eles, Alessandra? Ah, conseguem. 2 minutinhos a gente já retorna. Como diria o professor Jonas, bom trabalho.
Olha, Osmar, Oi. o 6º ano, para variar, participando muito. Só que eu vou te dizer que o Otávio, ele parou em lugares diferentes, tá? Já te aviso isso. Tá bom. A Núbia, ela disse que falta 370 quilômetros. O Guilherme, ele disse 120 quilômetros. Legal. A Heloísa, não sei se é Cristina ou Cristine, disse 280 quilômetros. O Enzo de Souza, 120 quilômetros. A Emily, ou mentira, 125 ele falou. A Emily, ela falou 120%. Aí nós temos o Lucas, que disse 120 quilômetros. O Matheus, ele disse que ele acha que é 120 quilômetros. A Lilian, 120. Mas tem 130. Tem alguns valores diferentes aí. Beleza. Vamos à resposta? Vai aparecer para vocês aí na tela. Tudo bem? Olha lá. 30% de 400 quilômetros. Tá? Então, a ideia aqui é aquilo lá. Tá? 30 sobre 400, não é isso? Então, 30% de 400 quilômetros. Ok? 30% de 400 quilômetros, nós estamos falando de quê? 30%, estamos falando de 30 sobre quanto? 100. 30 sobre 100. O D vira o que, Alessandro? Um produto, né? Isso, a multiplicação. Isso, vezes 400. Posso cortar esse zero aqui? Posso, né? Sem muitos problemas. Chegamos no 0,3 ou 0,30 vezes 400. Quem colocou 120 quilômetros, parabéns, acertou o exercício. Tudo bem? Correto. Então, a ideia é, acho a representação decimal, nesse caso, e multiplico pelo meu todo? Exatamente. Ó, a ideia do porcento, 30%. Ó, o símbolo aqui, porcento. O próprio nome já te induz a fazer uma divisão por 100. Não é? Então, você está falando porcento, você vai pegar o valor, no caso aí, 30, e dividir por quanto? E dividir 100. por 100. A gente tem o hábito, né, de sempre buscar a simplificação para facilitar a divisão, que é bastante comum e acredito que eles dominem esse mecanismo aí. Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá, a letra segunda, atividade 3. Vamos continuar ajudando o Otávio? Tá? Nem vou apagar isso aqui. Qual é a porcentagem que representa a distância percorrida até a marca de 320 km por Otávio? Ou seja, ele percorreu os 320 km, aí a gente quer saber mais. Se ele percorreu 320 km de um total de 400, quantos porcentos foram percorridos? É essa a ideia. Tranquilo. 2 minutinhos? Sim, 2 minutinhos? eles tiram de letra. Capricha, pessoal. A gente já volta.
Olha, Osmar. Oi. Várias respostas, para variar. Como Iago com 90%, a Lavelle com 80% e mais uma galera 80%. Legal. E Andrew, Heloísa, Priscila com 70%. Vamos lá, gente, vai aparecer a resposta para vocês. Obrigado a todos que participam sempre, né? Nossas aulas não seriam nada sem eles, né, Alessandra? Tá? Verdade. Vai aparecer a resposta aí para vocês. Animação, olha lá. Temos 320 quilômetros percorridos. Vamos voltar aqui, ó. 320 quilômetros percorridos, num total de quanto? Num total de 400. Tranquilo? Tranquilo. E aí aquela ideia, né, de fazer a simplificação. E quando a gente faz 32 dividido por 40, lembra que você pode usar a calculadora? Pode. Pode depender dela? Não, não pode. Tudo bem? Então, temos aí 0,8, tá? Se eu colocar 0,80, Alessandra, faz alguma diferença? Não. Não. Guarda isso aí na aula de hoje também. Vezes 100, ainda não tem cara de porcentagem. E aí, quando a gente multiplica, temos ali quanto? Opa, 80%. Então, o Otávio, ao percorrer 320 quilômetros e dar uma descansadinha, ele percorreu 80% do percurso. Eu tenho certeza que a Priscila ela tinha colocado 70%. É? Mas eu tenho certeza que agora ela entendeu o porquê que não é 70% e sim 80%. O professor Edson Luiz, ele também tinha colocado Legal. 80%. Obrigada, professor. Vamos finalizar a aula, tá? Olha o que aparece ali para vocês, a resposta, 80% do percurso foi completado, tá ok? E na sequência aparece um pedacinho da aula de ontem, o Tangram, entendeu? E a gente vai fazer um link aí com a ideia da porcentagem. Ó, na aula anterior, na aula de ontem, né, professor Alessandro e professor Jonas, tá, nós vimos a forma do Tangram, o famoso quebra-cabeça chinês, beleza? Tá aí bonitão. Ok. Tá? Aí veja, complete a tabela abaixo com as respectivas frações e porcentagens de cada figura em relação ao Tangram. Pode ser só a porcentagem para a gente, tá bom? Rapidinho e a gente já retorna, tudo bem? Ou seja, a gente quer saber ali, ó, tá, o triângulo amarelo, quantos por cento do Tangram ele corresponde e o quadrado, quantos por cento? É isso, tá bom? A gente já retorna. Olha, 10%, 19%, 12% e agora? E agora vai subir a resposta para vocês. Tá lá. O triângulo amarelo corresponde a 1/8 lá do Tangram e o quadrado também, tá? Ou seja, 12,5% é essa a ideia. Tudo bem? Vai aparecer aí para vocês o QR Code para vocês fazerem a análise da nossa aula. Aparece antes aí a habilidade que foi trabalhada, porcentagem e resolução do problema. Vai aparecer o QR Code para vocês fazerem a análise da nossa aula, tá? Mandar a sua opinião, tá? E os seus comentários. Eu me despeço por aqui, Alessandra. Até a próxima. Obrigada, Osmar. Obrigada, alunos. Bons estudos e até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.